em Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum, capítulo 1, versículo 7. Então, a palavra, ela diz assim, esse é um texto muito importante, irmãos. Naum 1, 7, aliás, todos os textos das Escrituras, eles são fundamentais. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Queria que você prestasse atenção aqui nessa palavrinha. Claro que ele é bom, mas ele é fortaleza no dia da angústia. Conhece os que nele se refugiam. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai Santo, te louvamos mais uma vez por esta manhã que o Senhor nos preparou para nós, a sua igreja. Obrigado, Pai, por esse primeiro dia da semana, é um dia consagrado ao Senhor. Também, ó Pai, as nossas vidas está inteiramente consagrada às Tuas mãos, ao Senhor. Então, abra os nossos ouvidos para que nesta manhã, Pai, tão gostosa, tão fresquinha, Teu Espírito faça em nós uma visitação muito especial, revelando a Tua palavra para nós, e aquilo que o Senhor revelar em nós, o desejo do Espírito, nós sabemos pela Tua palavra que é formar aquilo que nós temos entendimento. Então, Pai, venha se manifestar a nós pelo Teu Espírito, e que verdadeiramente, Pai, os nossos corações sejam aquecidos com o fogo da Tua palavra, que os nossos corações, Pai, venham ser conquistados pelo Senhor, para amá-lo, para almejá-lo, para viver uma vida devotada ao Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Fala com cada um de nós, ministre aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que toda a nossa alma, uma vez que ela foi regenerada, Deus, o Pai, Ele começa um processo de transformação, de curar a nossa alma. Então, são muitas enfermidades pelas quais a nossa alma, ela está impregnada, né? Tem muitos que nasceram de novo, mas tem uma tendência, uma propensão para mentira muito grande. Tem uma propensão para se irritar facilmente, para ficar ansioso facilmente, e isto vai gerar uma coisa chamada angústia. Nós vamos tratar hoje, porque, irmãos, como vocês sabem, cada ano que passa, todos aqui têm o dia do aniversário, dia do casamento. A gente comemora muitas coisas, mas aqui a Bíblia diz em Naum 7, o dia da angústia. O Senhor é fortaleza no dia da angústia, e também Ele conhece aqueles que nele refugiam. Por que Ele disse isso? Que Ele conhece aqueles que nele se refugiam? Claro, está bem explicado, porque quando muitas vezes ficamos angustiados, muitos não vai buscar o socorro no Senhor. Ele que verdadeiramente vai trazer para nós o alívio. Então, irmãos, essa palavra aqui, angústia, ela é uma aflição, ela é um desgosto, ela é uma ansiedade. Então, a angústia na nossa vida, ela advém talvez por coisas que são mínimas, talvez por um problema que você não consegue resolver, aquilo vai gerar na sua vida uma ansiedade. E uma ansiedade, ela começa a nos corroer por dentro, você vai ter uma baixa imunidade por causa daquilo, e bendito aqueles que não vão aí em busca de medicamentos, porque você vai ficar dopado. Então a sua vida começa, se não for tratada a angústia, você começa a ter um declínio, muitas vezes até espiritual. Você não vai ter vontade de ler as Escrituras, de orar ao Senhor, você não vai ter desejo de se reunir como igreja, onde quando uma pessoa está depressiva, angustiada, ela precisa ter uma força para se reunir, para se fortificar, para que então a palavra de Deus comece a saturar a sua mente. Então, a gente vai ver hoje aqui, curando as feridas da alma, e vamos
tratar dessa palavra angústia, porque quando angústia vier, o que fazer? Então, isso que o Espírito deseja nos orientar. Então, são coisas que aparentemente são mínimas, mas o próprio Senhor, Ele disse lá em Lucas, se nós não conseguimos resolver as mínimas, como que Ele pode então confiar aquelas que são grandes para nós? Porque, irmãos, sem a ajuda do Senhor, nem as coisas mínimas nós conseguimos resolver, embora nós pensamos que sabemos resolver essas questões, mas elas muitas vezes, sem a ajuda do Senhor, podemos resolver sim, mas de uma forma sintética, superficial, e elas vão voltar. Então, essa palavra aqui, angústia, Deus pode usá-la também na nossa vida para nos aperfeiçoar de alguma maneira. Para os filhos de Deus, tudo que vem das mãos do Senhor para nós, Ele tem um benefício. É uma maneira de Deus nos abençoar, porque nem todos os presentes de Deus vêm embalados em belíssimas embalagens. As rosas não são muito lindas, bonitas, mas elas têm espinhos. Então não nos esqueçamos disso, porque Jesus, ele anunciou muitas verdades maravilhosas usando figuras de animais, de plantas. Então é para a gente verdadeiramente também contemplar esse tipo de coisa. Agora, queridos, essa angústia, ela pode ser muitas vezes perigosa quando ela interfere na nossa vida diária. Uma pessoa angustiada, ela não vai conseguir realizar as suas tarefas do dia a dia com bastante eficiência e excelência. Ela vai patinar, ela vai capengar, porque a angústia vai vir, irmãos. Pode ter certeza disso. Um dia da angústia está marcado anualmente na sua vida. Às vezes ela acontece de mês em mês. Agora, às vezes ela nem acontece, mas ela vai vir. Quando vier, por você estar conectado com o Pai, ligado com o trono da graça, parece que você nem passou por aquela angústia. Ela veio, você percebeu que aquilo veio com uma magnitude tão grande para tentar lhe oprimir, trazer opressão, mas se você está ligado no cabeça, obviamente aquilo vai se dissipar. Ela vem, mas ela tem hora e dia marcado para ir embora na vida de um filho de Deus. Porque, irmãos, quando o Todo-Poderoso habita em nós, como que pode permanecer a angústia por muito tempo? Então, muitas vezes Deus permite isso na nossa vida para nós nos lembrarmos de que Ele é suficiente para nós, de que Ele manifestou a sua graça em Cristo e a sua graça nos basta para enfrentarmos qualquer tipo de angústia, porque muitas vezes as tribulações às vezes nos angustiam. Nós vamos ver aqui exemplos de algumas pessoas, na palavra de Deus, que ficaram tremendamente angustiadas. Então, se nós não soubermos de fato detectar aquele momento e entregar para o Senhor, nós vamos ter dificuldade no desenvolvimento das nossas funções diárias, com as nossas tarefas que temos que realizar e fazer, porque trabalhar angustiado é terrível, irmãos. Tem pessoas que estão tão desanimadas que elas não conseguem nem se levantar mais para ir trabalhar, vai buscar atestado, e a cura é Cristo. E tem pessoas que não querem ser curadas. Agora, lembre-se de uma coisa, a obra de Cristo na cruz, ela foi tão perfeita que ela tratou dessas enfermidades. Jesus levou sobre si as nossas dores relacionadas às doenças do corpo, levou também as nossas enfermidades, que é todas as enfermidades da alma. Não dá para nós detectarmos cada uma delas aqui, porque o nosso tempo é muito escasso. Hoje vamos focalizar um pouquinho na angústia, nesta angústia que muitas vezes, se não soubermos lidar com ela, ela vai trazer opressão. E se essa angústia não for tratada, ela vai levar a um isolamento, porque ela tem uma evolução, Ela leva ao isolamento. Isso é terrível. Pessoas que estão muitas vezes também
depressivas, elas costumam se isolar, não quer ver ninguém, quer ficar a sós, e aí as doenças psicossomáticas, elas começam também a avançar. O que é essas doenças psicossomáticas? São doenças psicossomáticas, elas são feridas que acontecem no nosso corpo por causa da nossa emoção. A emoção às vezes está em angústia. Então tem que tomar muito cuidado com a sua alma, porque, irmãos, quando está tudo bem, numa festa, aliás, na festa não é tanto, mas quando você espera aquela festa, você tem uma emoção positiva, uma emoção de expectativa. Isso deixa você bastante feliz. Mas terminou a festa, aí você pode voltar a estaca zero novamente. Agora, o cristão tem uma alegria, que é o próprio Senhor Jesus. O reino que recebemos é um reino que lá não tem nem comida nem bebida, mas tem justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você imagina o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para ficar angustiado naquela prisão, naquela masmorra fria, fétida. E o que ele disse lá em Filipenses 4:4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque nós temos a alegria, ou melhor, a alegria nos tem, porque se nós tiver alegria, isso pode ser uma pretensão nossa. Então, quando eu tenho uma alegria, ela pode se escapar de mim, mas a alegria nos tem, nós somos dele. Então, ele é o Senhor da alegria. Então, o Filho de Deus, em todas as suas funções, deve servir ao Senhor, na expressão do Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Agora, quem é a pessoa que tem a capacidade de servir ao Senhor com alegria? Aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. Porque o problema da nossa ansiedade, da nossa angústia, quem é? Não é nós mesmos? Não é a nossa personalidade? Mas Cristo, Ele quer que nós venhamos entender e viver uma praticidade de um ensinamento correto, na qual Ele já deixou muito claro nas Escrituras: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você de fato vai ganhando essa experiência, nós já temos a experiência que somos crucificados com Cristo. Agora, levar a cruz dia a dia, isso vai fazer com que o nosso ego, ele vai estar subjugado. Então, quem vai aparecer mais é Cristo. Cristo, irmãos, Ele é Deus. Então, Ele é aquele que nos sustenta. A gente vai ver depois, com maiores detalhes, esse texto de Gálatas 2, versículo 20, relacionado à angústia e qualquer enfermidade da alma. Quando João disse lá, convém que Ele cresça ou diminua, porque quanto mais Cristo Ele é formado em nós, mais Cristo Ele vem crescer em nós, mais as angústias, as ansiedades, as preocupações, os temores, os medos, eles serão dissipados de nós. Aí a verdadeira realidade, que é Cristo, irá nos conduzir, porque Ele é o nosso pastor, e Ele não nos faltará em nada, irmãos. Na angústia também Ele não vai nos faltar. Ele vai pegar firme conosco, Ele vai estar junto conosco, mas na angústia Ele também vai se angustiar. Por quê? Porque nós estamos angustiados e não deveríamos ficar angustiados, porque Cristo é a nossa vida. Então, nós, pela nossa angústia, nós trazemos muitos sofrimentos também ao Senhor. Ele vai se angustiar na nossa angústia. Depois eu vou mostrar o texto para vocês. Muito interessante, irmãos. Então, sofrimento emocional é um dos mais terríveis que tem. Como que uma pessoa pode sofrer emocionalmente? São diversas coisas, vou citar algumas aqui. Por exemplo, quando alguém lhe fere, quando alguém fala mal de você e você sabe que aquilo não é verdade. Aquilo tem uma tendência muito grande de nos ferir, de nos angustiar. E muitas vezes são palavras proferidas por pessoas muito queridas, pessoas que talvez em outro tempo te abraçavam, te beijavam e diziam que te ama, mas de repente ela te fere com palavras. Irmãos, quantas mulheres são feridas pelos maridos
com palavras grossas, palavras estúpidas e vice-versa também. Isso machuca, isso traz uma angústia emocional terrível e a pessoa adoece. Mas por que o Senhor permitiu isso então? Para tratar com a nossa angústia. Então, estamos angustiados, então nós vamos buscar no Senhor na palavra como se ver livre da angústia. Nós vamos ver hoje aqui os textos impressionantes, irmãos. Textos maravilhosos que vai nos ajudar a vencermos esse período de depressão, de angústia, às vezes de frieza espiritual também, não é assim? Então, queridos irmãos, uma das coisas que gera angústia também é quando você fere a outra pessoa e você sabe que feriu, você sabe que a pessoa está triste e você não vai lá para pedir perdão para aquela pessoa. Isso gera no seu coração angústia, porque se você ofendeu aquela pessoa e aquela pessoa sabe que ela está sofrendo com isso, porque o Espírito Santo, se você é filho de Deus, ele vai trazer no seu coração uma inquietação. E você vai orar, você vai lembrar daquela pessoa. E você sabe que você fez com aquela pessoa. Então o Espírito vai trazer a revelação, vai mostrar o problema. Mas agora, muitos falam assim: eu pedi perdão para Deus por aquilo que eu fiz por aquela pessoa. Não, irmãos, isso não é assim que funciona. Você lembre-se que Tiago disse, é para nós não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Se você ofendeu uma pessoa ou a pessoa lhe ofendeu, isso é mais difícil. Quando uma pessoa lhe ofende e você fica bravo, e se ela não vier pedir perdão para você, o que a Bíblia diz? O que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, se você souber que o seu irmão tem algo contra você, não é você contra ele, mas ele contra você, vai lá e reconcilia-te com o teu irmão. E se você se sentiu ferido, chega para aquela pessoa e diz para ela o seguinte: prática. Deus ama que nós sejamos práticos. Que cristianismo é esse que vive só na teoria? Não tem praticidade. Chega lá e fala: olha, você me ofendeu, fiquei muito triste, angustiado, mas eu lhe perdoo, em nome de Jesus. Porque se não perdoar, o que acontece? Salmo 32, versículo 4: de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor, o meu riso se tornou seco. Por isso tem muitos crentes aí que andam com a cara amarrada, com a cara de aqueles bichos feios, sabe? Que não tem alegria na sua face, não tem santidade na tua face, porque está com aquela pessoa encravada, grudada nas suas almas e sugando todas as suas forças espirituais. Vocês pensam que isso é brincadeira? Quantos gritos, irmãos, eu já escutei de pessoas: eu odeio aquela pessoa, eu não quero nem ver aquela desgraça, aquilo lá devia morrer para o inferno. Misericórdia! Imagina como é que está essa pessoa, numa angústia terrível, a ponto de desejar a morte para aquela pessoa. Quando nós desejamos, alimentamos raiva contra uma outra pessoa, nós somos assassinos. 1 João diz assim: olha, todo que odeia seu irmão é assassino, e todo assassino não tem em si permanentemente a vida eterna. Queridos, isso é muito sério, é Deus que está dizendo. Ou nós somos cristãos de fato, que vivem uma vida de cruz, ou nós somos cristãos, desculpa a palavra aqui, de meia sola. Temos uma aparência muito bonita de cristãos, mas lá dentro a coisa não tem nada a ver. E quando Deus olha para nós, para onde que Ele olha? 1 Samuel 16:7 está escrito assim: o Senhor não vê como vê o homem. Nós olhamos a aparência, mas o Senhor olha para o coração, para a alma, para as vontades, para as emoções, para as angústias, para as amarguras, para os pensamentos, para os sentimentos. Antes, Ezequiel 11:5 está escrito assim: antes que uma palavra me saia na boca, Ele já conhece toda.
Salmo 139 diz assim, que o Senhor penetra de longe os meus pensamentos. Ele sabe da nossa angústia, e você sabe como tratar isso, mas o problema é que nós não queremos ser curados. Tem muita gente que não quer ser curada. Jesus, quando a pessoa era apresentada diante dele, ele sabia que o cara era cego, ele sabia que o cara era paralítico, ele sabia de muitas coisas, mas o que ele perguntava? Querem ser curados? Muita gente não quer ser curada, irmãos. Muita gente está acima de Deus. Não tem como ser acima de Deus, mas quer ser igual a Deus. Porque se Deus é o Todo-Poderoso, soberano, sempre eterno, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele desceu da sua glória na pessoa de Jesus Cristo para vir perdoar você e eu. Irmão, presta atenção. E olha pelo que o nosso amado Senhor Jesus Cristo passou. Cuspido, ultrajado, rejeitado, maltratado, morto numa cruz. Por amor a mim e a você, Ele nos perdoou. Inclusive aquelas pessoas que maltrataram, que o crucificaram ali naquela cruz. Que Ele disse para o Pai, lá em Lucas 23, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, muitas das nossas angústias é por causa da nossa mesquinharia. Estão me compreendendo, irmãos? É terrível. Uma outra coisa que gera muita angústia para nós é a sobrecarga do dia a dia. Se você não souber entregar as suas cargas para o Senhor, irmão, você vai ficar angustiado. Abram comigo, tem um texto aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 34, ele é muito interessante, porque aqui ele vai retratar um dos perigos terríveis que todos nós estamos sujeitos a ele. Lucas 21, versículo 34, ele é muito interessante. Então Jesus ele fala aqui no 32, dizendo que em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Aí o 33 ele fala assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora veja o que ele diz aqui, ele começa um parágrafo dizendo o seguinte, no Lucas 21, 34, acautelai-vos. A palavra aqui, acautelai-vos, significa no original, fiquem advertidos por mim, é o sentido aqui. Eu estou advertindo vocês. E o que ele está advertindo? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Carregado já é uma coisa, sobrecarregado é uma carga terrível, mas sobrecarregado com o quê? Olha aqui, com as consequências da orgia. O que é isso? Com a bebedeira, com os prazeres, com as festas, com tudo isso, irmãos. Cuidado com isso, porque tem pessoas que às vezes ficam curtindo muitas festas aí não tem nem coragem para levantar o domingo cedo. Essa é a ideia aqui, com as orgias. E o que mais aqui? Da embriaguez e das preocupações deste mundo. Irmãos, presta atenção. Eu e você somos pessoas que trabalham. Nós não temos que ficar preocupados com as coisas deste mundo. Temos sim as nossas responsabilidades. Falamos aqui alguns domingos atrás que tudo que a gente fazer tem que ser para a glória de Deus, então temos que fazer as coisas com excelência, de uma forma perfeita, entende? Como para o Senhor e não para os homens. As preocupações do mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Imagina, na volta do Senhor ou na sua partida, você está sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Isso vai lhe trazer uma grande angústia para a sua vida. Isso vai lhe fazer muito mal, vai adoecer o seu corpo, vai
aqueles verdugozinhos no seu interior vai destruir todas as suas imunidades e você vai adoecer. Ele nos perdoou, irmãos. Ele é aquele que tem carregado os nossos fardos. Salmo 68, versículo 19: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva os nossos fardos. Que coisa gostosa é essa? Eu vou entregar para aquele que pode carregar os meus fardos. Ele carrega dia a dia os nossos. Mas se você não entregar, não vai carregar. Você fica carregando fardos que você não tem condições de carregar, isso lhe amargura, lhe angustia, torna você uma pessoa muito chata. Então entrega para aquele. Aí quando você entrega, todos os seus afazeres no dia a dia não vai lhe angustiar, e você vai fazer com prazer, com alegria, porque você está servindo ao Senhor. Irmãos, é tão bom isso, tão gostoso isso, mas nós queremos carregar os nossos fardos. Eu posso, eu conquistei, eu venci, como uns tempos atrás eu falei com um médico: olha, Cláudio, eu não atendo ninguém de graça, por isso que eu nunca quis trabalhar no SUS. Mas por quê? Eu lutei, eu estudei, eu venci, hoje eu tenho o que eu tenho porque foi a minha força, foi a minha dedicação, foi a minha capacidade. Eu falei lá que eu não ser estúpido, rapaz. Jeremias, lá em Deuteronômio, vai dizer o seguinte: olha, não diga que o teu braço conquistou essas coisas. Foi eu que capacitei você, eu lhe dei boa saúde, eu lhe dei esse ar para você respirar, eu lhe dei a inteligência, lhe dei o entendimento. Você que é um egoísta, você que não sabe olhar para cima como aqueles porcos, quando você dá lavagem para eles, comem ali, nem olha para quem deu. Mas a conta para essas pessoas chegam. Um dia eles vão estar diante daquele que os habilitou e os capacitou em todo o tempo. Cada dia que passa nós estamos enfraquecendo, irmãos. Nosso coração, a Bíblia diz que ele é fraco. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Fraco é o sentido ali. Percebe, irmãos? Então, queridos, nós precisamos buscar o Senhor. Agora, quando você fica angustiado, porque o dia da angústia vem, então vamos reformular a pergunta aqui: quantos no dia da angústia vai procurar bebida? Hoje eu levantei para orar, eu não pude orar no meu lugarzinho ali, porque em frente à minha casa tinha um homem e uma mulher em uma bicicleta, 3:30 da madrugada, fumando e tomando umas manguasca. Falei, eu fui lá para o fundo, orar lá. Queridos, por que eles estavam bebendo? Por que eles estavam acordados ali até aquela hora? Angústia. Sabe o que a Bíblia nos orienta a fazer? Dai bebida forte ao angustiado de espírito, ao amargurado, para que ele beba e esqueça das suas aflições, das suas angústias. Diferente, irmãos, daqueles que estão em Cristo. Você deita e pega no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Então, muitos, quando estão angustiados, eles vão buscar na bebida, buscar nos prazeres aqui, carnais, nos sexos, nas diversões, tudo que lhe dá prazer para ele, mas depois volta a estaca zero. Tem que criar mais expectativa sobre o próximo final de semana, os dias, para poder, porque a angústia ela vem, ela está no ser humano, ainda mais uma pessoa. Se nós ficamos angustiados, imagina, irmãos, uma pessoa que não tem a vida de Cristo, que tormento que é. Quando vem a angústia, aí vem a opressão também, porque Satanás, ele oprime. Eles vão procurar os amigos do que Deus. Eles vão procurar esses deuses vencidos. Muitos vão procurar os cartomantes. Muitos vão procurar tudo quanto é coisa que não tem valor nenhum, entendeu, irmãos? Agora, quantos nesse dia da angústia não se desesperam e tiram a própria vida?
Jesus queria tirar a vida deles, mas a vida velha deles. Então eles achou que eles poderiam tirar a sua própria vida, a vida velha, porque eles sabem que o problema deles é eles mesmos, mas não querem o Senhor. É tão triste, irmão. Você sabe que às vezes eu vou ministrar para algumas pessoas, a gente percebe a rejeição da palavra. Então eu falei: Senhor, por que eles rejeitam tanto? Vamos levar para eles a palavra da vida, a palavra Cristo crucificado. Ele falou assim: filho, o meu filho, quantas vezes ele foi rejeitado, ele veio para que era seu e os seus não receberam. Então Deus pronunciou uma sentença, que todos aqueles que não acolhem o amor da verdade para serem salvos, Deus envia para eles a operação do erro. Que operação do erro que é essa? Não, eu vou resolver o meu problema, eu sei como fazer, eu vou na comunidade, na igreja, reunir na Páscoa, no Natal, nascimento de Jesus, menino Jesus, eu vou na Páscoa, eu vou nos dias aí de Corpus Christi, eu vou. Esse é o tempo deles, irmãos. É um tempo do engano terrível. E aqueles que estão dentro das igrejas evangélicas, que vão buscar coisas relacionadas a seus próprios interesses, coisas para si. O que Deus pode me dar para mim? E olha, dificilmente nós vamos ouvir o nome de Jesus em muitos púlpitos. Infelizmente, irmãos, isso é triste demais, é uma lástima. Então, muito cuidado, irmãos, quando você ficar angustiado, pois o diabo, na nossa angústia, ele costuma arrumar ciladas. Você sabe que o diabo arruma ciladas, né? Abra comigo em Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra aqui, ciladas, que ele arruma. Efésios capítulo 6, olha o versículo 11. Então, aqui, irmãos, todo do versículo 10 até o versículo 20, Paulo vai tratar, nos advertir sobre as ciladas do diabo. Ele diz assim no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, Satanás, ele tem as suas ciladas para cada um de nós. Então fiquem advertidos, né? Então, essa armadura aqui, ela é composta de 6 partes. Primeiro, para você revestir, ele está dizendo aqui: revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o que significa essa armadura de Deus? Aqui mesmo nós vamos encontrar, vou citar para vocês aqui, pelo menos são 6 componentes dessa armadura. A primeira delas está aqui, irmãos, presta atenção, no versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, coloque a cinta da verdade. Essa é a primeira armadura. A segunda aqui, está aqui, vestindo-se da couraça da justiça, cingindo com a verdade, couraça da justiça. A terceira, o versículo 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, é o sapato do Evangelho da Paz. A quarta está aqui no versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé. Vocês se lembram que Jesus, como que ele derrotou o diabo lá, quando ele foi tentado, lá em Mateus capítulo 4? Está escrito: escudo da fé, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele não pode contra a palavra de Deus. Ele pode aí contra muitos que de fato não têm esse entendimento revelado na palavra de Deus, porque ele expulsa demônios, depois volta. Vocês acham que um filho de Deus pode ser possuído pelo demônio? Irmãos, isso é um absurdo. Quantas pessoas eu vi isto? Ia lá na frente, Satanás era expulso, 2 domingos estava lá para ser expulso de novo. Eram pessoas batizadas, obreiros da igreja, que eram possuídos pelo demônio. Irmãos, misericórdia, será que nasceram de novo? Quando Cristo é nossa vida, irmãos, presta atenção.
Não vem apenas o Cristo, vem a Trindade para dentro de nós. 1 João 5,18 fala que aquele que nasceu de Deus, o guarda. Aquele que nasceu de Cristo, aquele que nasceu de Deus, o guarda. Jesus nos guarda. E o maligno não lhe toca, quanto mais vir habitar em nós. A nossa casa era a casa de demônios, mas ela foi destruída. Onde que ela foi destruída? Romanos 6,6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aquele que está morto, justificado está do pecado. E Deus fez essa justificação. Quem pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? Não tem possibilidade. Quarta, nós tratamos aqui sobre uma advertência muito interessante. Cuidado para não esquecer de que os seus pecados foram purificados. Então não tem como Satanás, ele pode lançar seus dardos, mas você tem o escudo da fé, que é a palavra de Deus, que você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o quinto está aqui, capacete da salvação, verso 17, o quinto, né? E o sexto também está no versículo 17, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então são 6 partes, mas será que nós de fato revestir de toda a armadura de Deus, será que nós vamos vencer, irmãos? A resposta, ela é muito clara. Ela diz assim, olha, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tem um dia mau que vai vir sobre a sua vida. Agora, veja aqui, não tem um ponto final, tem um e. Depois de ter desvencido tudo, permanecei inabaláveis. Está vendo aqui, irmãos? Nós vamos vencer tudo, mas usando aquilo que Deus coloca em nossas mãos para vencer. Ele aponta o caminho para a vitória, Ele nos dá as armas para a nossa vitória. Hoje à noite nós vamos estudar um pouquinho sobre as batalhas que Deus batalha por nós. Muito interessante também sabermos que o Senhor, Ele quer vencer as nossas batalhas. Por que muitas vezes nós somos derrotados nelas? Porque nós queremos lutar as nossas batalhas. Ele quer lutar para nós, é para a gente tomar posição, para a gente ir adiante, mas é para nós ver a salvação que Ele vai prover para nós, a vitória que Ele vai prover para nós. Qual foi, irmãos, a batalha que Deus perdeu? Aponta isso na palavra de Deus? Nenhuma. Porque Ele é vencedor, Ele é Deus, Ele tem tudo em suas mãos, é o nosso Pai. Imagina você que é pai, que é mãe, como você ama o seu filho e sua filha. Imagina que se a nossa irmã Rebeca fosse estudar lá no Rio de Janeiro, o Ricardo ali ficava morando aqui em Sidrolândia, ia vir direto fazer medicina lá, mas ia vir direto pela internet. Mas, queridos, é diferente você pegar, dar um abraço, um beijo, ô filha. Imagina se ela ficasse lá 6 meses, quando voltasse, eu fiquei pensando no Ricardo lá no aeroporto esperando ela, e quando ela descia, as lágrimas iam rolar das faces. Por quê? Saudade, filha, que bom que você voltou, já venceu o primeiro ano, mas tem mais 5 anos ainda, não é assim? Não é fácil, irmão. Agora, se Ele tem capacidade de amar a filha dessa maneira, imagina Deus que é amor. Como é que Ele nos ama, irmão? Imagina. É que um amor que a gente não consegue mensurar, aliás, medir, não tem possibilidade. Então, queridos, diante da angústia, o que nós devemos fazer, irmãos? Vou dar algumas dicas para vocês aqui no dia da angústia. Abram a sua Bíblia no Salmo 77. Salmo 77, versículo 2. Isso aqui, vocês sabem que Davi foi um grande batalhador e ele venceu as grandes batalhas, mas quando ele estava em muitas dificuldades que geraria angústia nele, ele diz assim, vou ler 1 e o 2, veja o que Davi fez quando vinha a angústia. Salmo 77, verso 1, elevo a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. Agora ele vai reportar aqui qual que era o seu problema.
no dia da minha angústia. Irmãos, para todos nós vai ter o dia da angústia. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Oh, irmãos. Então, no dia da angústia, e ela vai vir na sua vida, ergue as suas mãos para o Senhor e clame a Ele. Senhor, socorre-me. Ele entende a sua angústia. Ele sabe dos teus sofrimentos. Ele sabe dos seus problemas, das suas dificuldades. Irmãos, há muita gente que não quer ser curada, elas não procuram o Senhor, procuram os homens, e o salmista vai dizer que vão é o socorro do homem. Pare de depender de homens, dependa do Senhor. Ele, Êxodo 15, 26 diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Salmo 103, 3 ele diz assim: o Senhor, eu vou ler o texto para vocês aqui. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele perdoa todas e sara todas. Aqui enfermidades é da alma. Angústia é uma enfermidade da alma. Então, mas muita gente de fato não quer ser curada. Tem pessoas que amam ser oprimidos. Um exemplo aqui, de uma pessoa que não quer ser curada. Irmão, é um absurdo pensar que de repente um filho de Deus ama a opressão. Se alguém chegar para você e dizer o seguinte: olha, meu irmão, você está muito oprimido. Não, mas eu amo a opressão. Você já leu isso na Bíblia? Efraim, ele amava a opressão. Abra lá em Oséias capítulo 12, versículo 7. Oséias 12, verso 7. Tem um camarada aqui que ele não conhecia o Senhor, então ele amava a opressão. Oséias 12, verso 7. Preste atenção nesse texto aqui, irmãos. Diz assim, versículo 7, Oséias 12, 7. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Não conhece Deus, nem conhece a verdade da palavra, porque, queridos, se conhecesse, ia para o Senhor, não iria amar a opressão. A opressão é um perigo. Estão me compreendendo? Porque se conhecesse Deus, lembra o que Deus disse lá através do apóstolo João, em 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Hoje em dia, irmãos, as pessoas estão vivendo uma rotina tão conturbada, existindo aí muitas pressões, o mundo faz isso, pressões e opressões por todos os lados. Tem gente que gosta de oprimir as pessoas, uma opressão, deixar as pessoas inseguras. Misericórdia, é uma coisa assim terrível. Então, a correria do dia a dia, também aí essas autocobrança, pode gerar um sentimento de angústia na vida da pessoa também. Cobrança, autopressão, isso vai gerar uma angústia. E tudo isso gera uma carga terrível sobre a vida de todos nós. Queridos, vou voltar de novo nas cargas. Deus deseja tirar as nossas cargas. Quais são as suas cargas? Entrega para Ele. É o meu filho que é um desgraçado, é minha filha que não tem mais. É uma carga, entrega para quem pode carregar essa carga. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entrega, o meu marido, a minha esposa, a minha sogra, entrega até ficar entregue, deixa Deus fazer, Ele sabe fazer, faz de uma forma tão perfeita. É meu chefe, entrega, meu funcionário, entrega para o Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Queridos, senão você vai sofrer,
senão você vai sofrer. Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 6, Êxodo capítulo 6, vamos ler aqui está no contexto da libertação do povo de Israel do Egito. Aquele povo estava sendo massacrado, com umas cargas em suas costas terríveis, mas eles estavam ali, eles não conseguiam nem conversar com o Senhor, porque eles estavam naquela ânsia, naquela angústia terrível, por causa da sobrecarga que havia sobre eles. Êxodo capítulo 6, versículo 5, olha o que Deus está dizendo aqui para Moisés. Ele disse assim, olha, Êxodo capítulo 6, verso 5, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Então, irmãos, presta atenção, eu já ouvi pessoas pregando que nós temos que fazer aliança com Deus, mas que aliança que nós temos que fazer com Deus? Deus é o Deus de aliança, Ele que fez a aliança conosco. Você tem que fazer um propósito com Deus. Deus não vai fazer propósito com você não. Para com isso, você não tem capacidade de cumprir. Se nós fizéssemos propósito com Deus, nós não tínhamos que ter pecado, nós tínhamos que ser autônomos, aí sim, talvez Ele faria, mas nós nascemos com a natureza perversa, pecaminosa, nós nascemos doentes espiritualmente. Fazer propósito com Deus? Não, Ele fez um concerto conosco, que enviaria seu Filho, o suprassumo de todas as alianças que Ele fez, de todas as promessas dEle, que tiraria de nosso coração de carne e colocaria um coração novo, que nos regeneraria, nos daria uma nova vida. Essa é a aliança que Ele fez, que enviaria o seu Filho para morrer por você e por mim, e nos incluiria na sua morte e ressurreição, para termos a vida de Deus dentro de nós. Agora, se é não mais eu, como é que eu posso fazer propósito com Deus? Seria, irmãos, uma desonra para o nosso Senhor, entristeria o coração dEle. Nós temos que fazer um propósito com Deus. Faz um propósito lá com o teu sogro, com a tua sogra, com o teu tio, tua tia, sei lá, aí para você ver, já é impossível fazer propósito com Deus. Percebe que os crentes estão enlouquecidos nesses dias do fim, irmãos, porque Satanás já os enganou, e eles disseram que tem que ser assim. Os líderes estão falando, é assim que tem que ser, um propósito com Deus. Meu Deus do céu, não encontro nenhum versículo na Bíblia que sustenta isto. Por isso que vem angústia, por isso que vem suicídio. Tem muitos crentes se matando aí, nunca nasceu de novo, nunca ouviram a palavra de Deus, e Deus quer tirar as nossas cargas, mas nós queremos carregar essas cargas. Aí fala assim, não, é que o meu pastor falou que é maldições hereditárias que não tem que quebrar. Então não foi na cruz, não foi por Cristo a cruz que você foi regenerado, porque lá na cruz todas as maldições foram quebradas. Nós morremos com Cristo, morreu, acabou. Ganhamos a vida dele pela ressurreição. Vamos parar com essas besteiras, irmãos, ficar ouvindo gente totalmente incoerente, que nada sabem. E aqui o versículo 6, ele diz assim, Deus está dizendo para Moisés, portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com um braço estendido. Estendido aonde? Lá na cruz, lá que Ele estendeu os seus braços de amor, por mim e por você. Ele que tirou as nossas cargas, mas tem gente que não quer ser curada. Olha aqui, irmãos, e com grandes manifestações de julgamento. Agora, olha o versículo 7, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Mas não para aqui, irmãos, Ele não veio só tirar as cargas. Olha o versículo 8, e vos levarei a terra, a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Essa terra é Canaã. Canaã é uma figura de Cristo. Irmão, nós já temos essa realidade hoje. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, irmãos, que promessa linda. Agora, carrega a carga quem quiser carregar a carga. Não importa, irmãos. Não importa o tamanho da carga que o mundo coloca nas tuas costas, entrega para Ele, Ele vai carregar as tuas cargas.
E o nosso Cristo é um Cristo maravilhoso, é um Cristo tremendo, irmãos, mas para isso, lembre-se de uma coisa, que por causa dessa angústia, que é um sentimento, vamos dizer assim, que se liga a uma sensação interna de opressão, isso que a angústia faz conosco, é um tormento, ela nos tortura, a angústia vai torturando a pessoa. Em outras palavras, angústia é um estado emocional de insegurança, percebe? Aquela insegurança que o homem tem, muitas vezes diante do nada, ele está naquele vácuo, e a sua consciência, claro, isso é inevitável, começa a ameaçá-lo de morte. Aí tem aquelas pessoas assim, olha, sentimento de tirar a própria vida, não quer tirar a vida. Eu tratei com muitos pessoas que tentou suicídio, eu nunca quis me matar, nunca quis tirar minha vida, mas é que eu não vi, eu estava numa perplexidade, não tinha saída para mim. Opa, meu irmão, espera aí, querido, tem uma pessoa, Jesus Cristo, Ele é a única saída, Ele é o único caminho que pode levar você ao Pai. Mas para você ter uma vida de qualidade aqui, com paz e alegria, é Ele é tudo isso e muito mais. Puxa vida, irmãos. Então, Jesus, irmãos, por causa do meu e do seu pecado, lá na cruz, Ele sofreu uma tristeza profunda, uma angústia profunda. Para você ficar angustiado, para você ficar preocupado, para você ficar ansioso, vejam tudo que Jesus passou. Vou passar para vocês um pouquinho só do que Ele passou antes de ir para a cruz, lá no Getsemane. Abra comigo, lá em Marcos, capítulo 14. Irmão, presta atenção, a palavra de Deus aqui. Marcos, capítulo 14. Versículo 33, irmãos, aqui eu posso perceber, irmãos, eu posso até sentir a angústia que Cristo estava passando nessa hora aqui. Aí ele disse assim, porque quando comecei a meditar nesse versículo aqui, eu fiquei pensando, qual foi o dia em que eu fiquei mais angustiado? Eu não me lembro, irmãos, todas as minhas angústias foram leves, mas veja que o Senhor, contemple, faz de conta aqui que você está aqui com Pedro, Tiago e João, que você está aqui junto. Marcos 14, 33. Ele disse assim, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar, no versículo 32. No 33 ele fala assim, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Nossa Senhor, irmãos, olha aqui o que o seu e o meu pecado fez com o nosso Senhor, irmão, a ponto dele sentir pavor e angústia. Deixa eu tentar explicar o que significa esse pavor aqui para você ter uma ideia. Vamos imaginar que você estava naquela torre, World Trade Center dos Estados Unidos, você estava ali no penúltimo andar, o avião veio, entrou ali, você estava lá em cima, fumaça começou a subir, você olhava para um lado, ninguém, você gritava socorro, você ligava, não tinha jeito, as pessoas ouviam, o que eu faço? E os helicópteros tudo perdido, e o outro barulho, e você lá em cima não tinha como fugir. Muitas pessoas naquele desespero saltaram, pularam para a morte. Imagina o pavor que você estava ali, que não tinha mais jeito, não tem saída mais. Você viu um helicóptero passando, pelo amor de Deus me ajuda, pelo amor de Deus me ajuda, eu estou aqui, não tinha mais jeito. Sabe, é esse pavor, irmão. Uma pessoa estava ali desesperada, apavorada, sem saída, olhava a altura e pegando fogo, esquentando ali, e de repente começa a implodir aquele prédio, e você lá. Jesus, é esse sentido aqui, tomado de pavor e de angústia, porque quando Ele estava na cruz, quando Ele iria nos atrair no seu corpo, Ele levaria o meu e o seu pecado sobre Ele.
Olha o que o nosso pecado fez com o nosso Senhor, irmão. Que coisa terrível é isso. Ele ficou, puxa vida, com uma angústia muito grande, um pavor ali, meu Deus. E ele dizia o seguinte, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste. Que depressão profunda ele teve ali, irmãos. E aí vem uns pregadores aí dizer o seguinte, que filho de Deus não pode ter depressão. Podemos, o nosso Senhor ficou profundamente triste, uma depressão profunda, até a morte. Ficai aqui e vigiai, vigiem comigo. E adiantando, ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Sabe o que ele estava dizendo para o Pai? Pai, eu vou morrer numa cruz e eu vim para isso. Eu vou cumprir a tua vontade, realizar a sua obra. Mas se eu pudesse morrer ali, sem ter que me separar de ti. E qual foi a resposta do Pai? Nenhuma, houve esse silêncio. Então ele entendeu: Pai, que faça a tua vontade, não a minha. Porque Deus não iria mudar. Como que Deus não viraria a face para Jesus ali na cruz, com o nosso pecado nele? Mas ele foi, ele morreu. E ele disse assim antes de morrer: Deus meu, imagina o desespero, esse desespero aqui, esse pavor: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Lamento do nosso Senhor, por causa do pecado de cada um de nós aqui, irmãos. A gente vive um cristianismo sem vergonha, né, irmãos? Parece que nós não honramos aquele que morreu por nós, que nos incluiu na sua morte e ressurreição. Um cristianismo que é de dar nojo. Nós somos a pior geração de cristãos, que não temos compromisso com o Senhor. Estamos com compromisso com o nosso umbigo. Ele morreu por você, Ele deu a vida eterna, uma vida que não se acaba mais. Agora, o que você tem? Eu estou numa angústia. Quando vier a angústia, o que você tem que fazer? Abram comigo, por favor. Os Salmos 59, versículo 16. Salmo 59, verso 16. Olha, quando vier a angústia, o que você tem que fazer? Presta atenção no texto da palavra, versículo 16. A Bíblia diz assim, Salmo 59, verso 16: Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ele é alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Salmo 91, versículo 1. Vocês conhecem esse texto? Muito interessante esse versículo aqui. Salmo 91, verso 1. Diz assim a palavra: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Irmãos, há experiência mais confortadora do que esta? Existe, irmãos. Quando tiver que atravessar o vale, as águas, os rios, o fogo e qualquer tipo de tribulação, as provações, tempestades, quando você estiver vivenciando uma realidade muito triste no seu dia a dia, de grande angústia, não vou falar nem angústia, porque grande angústia, lembre-se desse texto aí. Olha aqui no versículo 15, no Salmo 91, versículo 15. Lembre-se desse texto, por favor. Diz assim, Salmo 91, versículo 15: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Ele não vai nos deixar, irmãos. E o que mais? Livrá-lo-ei e o glorificarei
glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmão, sabe o que a gente faz com o nosso Senhor? Nós gostamos de trazer angústia para Ele. Todas as vezes que eu e você a gente se angustia, a gente traz angústia para o nosso Senhor. Por quê? Lembra de Isaías 63, versículo 3, 9, diz assim: em toda angústia de vocês, eu me angustiei junto com vocês. Agora, lógico que esse salmo aqui é um salmo messiânico, que fala a respeito de Jesus. Na sua angústia eu estarei com Ele. Mas e no nosso caso então? Isso serve para nós, sabe por quê? Porque é Cristo, não é que o Pai disse que na sua angústia eu estarei com Ele? Lembra aquele texto agora? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu significa o quê? Aquilo que lhe traz angústia foi crucificado, está morto. Aquilo que lhe traz solidão, acabou. Aquilo que lhe traz, ninguém me ama, você é amado. Cristo é sua vida. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Então, irmãos, lembre-se de uma coisa, Naum 7, Deus é bom, é fortaleza e refúgio no dia da angústia. Então as angústias elas vão vir, mas queridos irmãos, vá se refugiar nele, vá para debaixo das asas dele, ele vai te orientar, ele vai dizer o que você vai ter que fazer. A presença dele na sua vida vai fazer a diferença. A angústia ela tem que dissipar, ela vai vir, tem um dia da angústia, mas Deus é bom, e eu sei que Ele não me abandonará, e eu sei que Ele vai sofrer tudo por mim, e eu vou poder me alegrar nele cada dia mais. Amém, vamos orar. Pai, nós te louvamos mais uma vez, pelo privilégio, Pai, de podermos nos reunirmos como igreja do Senhor, receber, ó Pai, as Tuas orientações para o dia da angústia. Continue falando conosco, Pai, no decorrer desse dia. Essa palavra, Pai, que foi ministrada pelo Teu poder, graça, misericórdia e amor, faça frutificar em nossos corações e naqueles que também ouvirão de alguma maneira através do meio de comunicação. Abençoa, Pai, todos aqueles com uma Tua presença que ouviram essa palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.